Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, preparar uma live para Aliança do Divino Pastor, 30 minutos que a Sarinha me pediu, então vou preparar aqui um estudo para a gente conversar um pouco, né? A live traz essa intimidade, né? Nós podemos fazer a hora que quisermos dentro de casa, também sem o calor das pessoas, né? E sem ver a fisionomia, se está agradando, se não está agradando, quer dizer, vou fazer aqui 30 minutos de palestra e nós vamos saber só se vai agradar ou não depois que vocês assistirem em casa, que nem ao vivo tá. Mas é um prazer enorme sempre estar com vocês, conversar sobre o Espiritismo e tentando trazer sempre um tema que esteja em voga, né? Que esteja acontecendo imediatamente. E um tema que a gente vem discutindo muito no mundo inteiro e aqui no Brasil também são as leis, né? Hoje a gente está vendo aí uma grande manifestação lá nos Estados Unidos, um quebra-quebra, toque de recolher na maior potência mundial, resolvendo conflitos internos. E aqui no Brasil, no meio de uma pandemia, com um monte de dificuldade, um monte de problema que a gente está, de decisões difíceis a serem tomadas em relação à doença, em relação a isolamento, né, isolamento vertical, isolamento horizontal, quer dizer, inúmeras discussões, você vê a dificuldade que nós estamos passando de aprovar determinadas leis, né, determinadas medidas provisórias ou leis que possam amenizar ou resolver parte dessa dor, desse problema. E isso na história da humanidade sempre foi assim. As leis eram de acordo com a nossa capacidade de compreendê-la e de aprovar elas. Porque existem leis, por exemplo, que nunca, por exemplo, no Brasil e no mundo, que nunca saem do papel. Então, por isso, eu escolhi o tema de hoje para a gente conversar aqui em 30 minutos, que é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não Vim Destruir a Lei. E naquela ocasião, Jesus justamente estava falando sobre isso, sobre o que eram as leis mosaicas, né? E aí ele faz uma distinção muito clara daquilo que é a lei de Deus e aquilo que é a lei dos homens. E por que ele traz essa distinção, né? É isso que a gente vai começar a conversar agora. Porque, na verdade, todos nós aqui no planeta somos espíritos imortais, né? Criados à imagem e semelhança de Deus, e que, independente se existisse qualquer uma lei dos homens, nós estaríamos passando pelas leis naturais que regem o universo. Reencarnar, encarnar, né, purificar em cada encarnação, passar por determinadas situações para o nosso aprendizado moral e intelectual, né, passar pelo corpo para você ter a purificação do espírito. Cada vez que você passa pela matéria, você cria uma inteligência para a matéria, para essa força material, e vice-versa, essa força material cria uma inteligência, uma evolução, através dos códigos genéticos, da evolução genética e da espécie, para o espírito. Quer dizer, esse intercâmbio de natureza espiritual e material, em cima de diferença de potencial, de inteligência, diferença de potencial moral, é que eleva essa evolução. Então, independente se existisse qualquer lei no universo dos homens, a lei da natureza ela estava ali pronta e preparada para agir. E é isso que nos cabe. Então, quando Jesus, conhecendo bem a lei da natureza, as leis naturais, diz que uma lei ela é imutável e ela vai continuar eterna, porque foi assim que nós fomos criados, né? Essência espiritual e essência material, ele está correto. Mas ele ataca as leis dos homens, por quê? Porque ele veio no momento que já estávamos há 2000 anos trabalhando em cima de um código, que era o Código de Hammurabi, né? Um código civil, e que era muito bruto, muito violento, muito tosco, no sentido de tentar conter a brutalidade que nós tínhamos como seres humanos, ou de compreensão do planeta naquela ocasião. Então, é o que a gente vive hoje. Então, a gente vê algumas leis sendo aprovadas, algumas discussões na rua, alguns embates que nós sabemos, como espíritas, que são transitórios. Então, nós continuamos discutindo coisas que, no aspecto divino, é transitório. E não precisa nem ir muito longe.
Quem trabalha numa mesa mediúnica, numa mesa de desobsessão, sabe o quanto muda o espírito quando ele toma consciência de que é um espírito imortal. Só de chegar no plano espiritual já há uma mudança enorme em relação a essas leis. Então, o que nós precisávamos estudar hoje, compreender? Usando como base os 10 mandamentos, né, e as leis do Código de Hammurabi, começar a fazer um paralelo da nossa vida e o quanto nós evoluímos desde Moisés até os dias de hoje e o que nós aprendemos a respeitar dessas leis. Jesus, quando traz essa concepção de não vim destruir as leis de Deus, mas vim fazê-las cumprir de forma adequada. Por exemplo, nós tínhamos pena capital para um monte de item que estava lá descrito nos 10 mandamentos, e um dos itens dos 10 mandamentos é o não matarás. Como é que pode? Olha que antagonismo tem em cima disso, né? Um dos itens dos 10 mandamentos é não matarás. E, no entanto, eu tenho pena capital, através da lei do Código de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente, para uma série de situações que estavam, inclusive, descritas dentro dos 10 mandamentos. E a gente vive isso até hoje. Nós continuamos vivendo isso. Por quê? Porque, na verdade, a lei divina, ela fala de consciência, ela fala de culpa, de auto-perdão, daquilo que nós fazemos e infringimos as leis, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e temos que voltar numa próxima encarnação para expurgar. Né? A gente se arrepende, a gente compreende a falha que cometeu, mas nós precisamos expurgar aquilo, nós precisamos ressarcir aquilo que nós cometemos de erro. Então, essa lei natural, que é encarnar, desencarnar, sentir a culpa, se arrepender dela e voltar para resolver as questões que nós deixamos aqui, é que torna ainda a nossa vida num planeta de provas e expiações. Toda vez que eu venho e faço uma prova e não passo com uma nota boa nessa prova, eu cometo o mesmo erro, em seguida eu tenho que expiar aquilo. Eu me arrependo e eu tenho que voltar de alguma forma para resolver aquelas questões que eu acabei cometendo, aqueles erros que eu cometi naquele momento da prova. E aí os 10 mandamentos, né, ele já relatava itens que nós conhecemos hoje como espíritas, que são itens dessa lei universal. Então você vê, olha como começa o capítulo 1, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota ou um único ponto. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Isso é Jesus falando. Quer dizer, independente do céu e da terra, o universo é regido por essa lei, que é uma lei de você fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você, porque depende do seu grau de evolução. Só assim você se sente justificado. E o tempo vai passando e essas situações elas vão se agravando com o tempo. Então, os 10 mandamentos, o que foi trazido por Moisés? E aí a gente olha isso aos olhos daquele momento, aos olhos de Jesus e dentro da visão espírita. Moisés. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Essa lei é que suporta a lei universal, que é em cada encarnação. Por quê? Porque foi ditada pelos espíritos, através da mediunidade de Moisés. Então, os espíritos no plano espiritual, eles sabiam, pela experiência dele, aquilo que ia trazer o conflito, a dor, e que ia fazer com que nós infringíssemos a lei, levando o sofrimento ao outro e a nós mesmos. E aí a causa e efeito, a lei de causa e efeito, ia ficar nos cobrando em cada encarnação. Então ele traz, primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não o adorareis e não lhe prestarei culto soberano.
qual é o primeiro objetivo do povo hebreu ou do povo judeu enquanto encarnado entre nós? Quando eles vieram de Capela e encarnaram entre nós, qual era o maior objetivo do povo judeu? Trazer ao nosso mundo o Deus único. O monoteísmo era o grande objetivo do povo judeu. E eles fizeram isso com maestria. Tanto é que 3/4 do planeta hoje rezam para esse mesmo Deus. Então, o primeiro mandamento é: para de prestar reverência, culto a outros deuses, porque o nosso Deus é o Deus único, que é o Deus hoje de 3/4 do planeta. Então, os deuses gregos, romanos, egípcios, todos os outros deuses deveriam ficar em segundo plano. E nós não poderíamos prestar nenhuma reverência a esses deuses. E no Antigo Testamento, nós percebemos que toda vez que um rei ou um povo prestava essa reverência a um Deus fora Jeová ou Javé, o que acontecia? Alguma coisa muito ruim acometia aquela região e aquele momento. Então, o plano espiritual estava todo preparado para provar, inclusive materialmente, que qualquer um outro Deus que surgisse naquela região, naquela sociedade, situações calamitosas iam acontecer para que nós tivéssemos a consciência desse Deus único. Tanto é que nos 10 mandamentos há um conflito, né, direto de Moisés com as pitonisas, né, com os sábios lá do faraó, em que ele vence as disputas, claramente disputas materiais, o cajado, aí vira cobra, e aí vem as pragas. Então, é para provar materialmente o poder do Deus, do nosso Deus, do Pai, do Criador, né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, aquele povo, nós na época éramos tão embrutecidos que precisávamos de fenômenos materiais para compreender esse Deus único. E foi assim que aconteceu. Segundo mandamento: não pronunciarás em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Mais um mandamento que em cima de Deus único, do respeito a esse Deus, da diferença desse Deus, de Jeová, para os outros deuses. Deuses egípcios, romanos, gregos, ou de qualquer outra região que acontecia. O que eram esses outros deuses na ocasião? Se nós sabemos que desde o primeiro momento que um espírito encarnou no planeta, existiam espíritos no plano espiritual esperando a oportunidade, nesse primeiro momento já acontecia a obsessão. E já acontecia a mediunidade, porque é uma característica biológica, né, fomentada pelo espírito. Então, na ocasião, a comunicação do plano espiritual com o plano material já acontecia. Assim como acontecia nas tribos indígenas, assim como acontecia em qualquer lugar do planeta onde tem um ser humano encarnado e um desencarnado. Então, a influência do desencarnado em cima do encarnado levava a nós criarmos os deuses em cima disso. Você imagina um espírito percebendo qual era o fator preponderante para ganhar uma batalha, uma guerra, trazer um amor de volta, resolver uma questão social, uma questão de natureza biológica, esse espírito dando a dica através do médium e toda uma nação sendo beneficiada com aquilo, o que esse espírito virava imediatamente? Um Deus com letra minúscula. Então era muito importante diferenciar esse Deus criador e pai dos outros deuses. Os outros deuses traziam dicas importantes para ganhar batalha, para enriquecer, para resolver problemas, mas eles não eram pai. Eles nunca foram colocados como pai. Eles, inclusive, tinham filhos. Zeus tinha filho, Odin tinha filhos, e não éramos nós. Nós éramos súditos, né, desse Deus. Então, esse segundo mandamento ele é claro para diferenciar o Deus Pai dos outros deuses. E aí vem o terceiro mandamento: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Os dois primeiros mostrar quem é o Pai e quem era Deus, e respeitá-lo acima dos outros deuses que eram conhecidos. E coisas materiais aconteciam para comprovar isso. E o terceiro é lembrar de santificar o dia de sábado. Por quê? Porque um povo escravo, ele não sabe o que é descanso. E um povo escravo que não sabe o que é descanso, não conseguiria passar de pai para filho o conhecimento sobre esse Deus. Sobre os profetas, sobre as leis,
Hoje nós não teríamos o Antigo Testamento, para estar comentando aqui, não teríamos provavelmente os 10 mandamentos. Se o povo hebreu, o povo judeu, não parasse o dia de sábado para transmitir de pai para filho, de avô para neto, né, reunir a família e transmitir esse capital intelectual. Até hoje, o povo judeu, espalhado pelo mundo inteiro, através da diáspora, né, e principalmente em Jerusalém, eles têm como grande capital deles a transferência de conhecimento entre pais e filhos. Você vê que muitos judeus transferem muito mais do que nós, ocidentais ou outros povos do planeta, as profissões de pai para filho, os negócios. Tanto é que os bancos, né, há anos e anos e anos estão prosperando, passando de pai para filho. O comércio, né, o comércio entre nações, quer dizer, o povo judeu ele tem essa capacidade, e que foi através desse terceiro mandamento, de santificar um dia e de guardar esse dia para transferência de informação. Santificar o dia de sábado é pegar o sábado não para o trabalho, mas para transferir informação, união da família, transferência cultural, capital intelectual. E nós percebemos que eles fizeram isso muito bem. Além de garantir com os 2 primeiros mandamentos quem era o pai e tratá-lo diferente dos outros, no terceiro ele vem e transfira essa informação para os seus filhos, cria uma perenidade dessa informação para o bem da nossa sociedade, para a sociedade judaica, e que nós fomos beneficiados hoje com toda a documentação que tem, né, do Antigo e do Novo Testamento, por exemplo, que é a base moral e intelectual do cristianismo no planeta. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse mandamento número 4, ele dita especificamente sobre a reencarnação. A reencarnação, que é algo universal para os espíritos ainda, com necessidade de transferir conhecimento e inteligência da matéria espiritual para o material, né, para a força espiritual para o material, é algo que acontece no universo inteiro. Onde há necessidade de evolução espiritual ainda básica, orgânica, moral e intelectual, há reencarnação. E há uma transferência muito grande entre essa capacidade da inteligência espiritual para a matéria e vice-versa. Agora você imagina, se os seus pais não são respeitados por você, se você não tem uma boa convivência dentro de uma família, quem é que vai querer te receber numa reencarnação? E a gente vive isso até hoje. Então, o 4º mandamento, ele tratava de algo que é básico num planeta primitivo, na ocasião, e de provas e expiações, que é a reencarnação. Se você não honra pai e mãe, provavelmente você vai ter numa próxima encarnação uma dificuldade enorme, porque você vai vir numa condição para dar justamente valor ao pai e à mãe. E a gente vive isso no mundo inteiro. Você vê aqui no Brasil, os maiores problemas sociais que nós vivemos é falta de pai e mãe. Então o espírito vem, não honra pai e mãe. Aí numa próxima encarnação ele tem que vir numa família para que ele dê valor àquilo e expurgue, né? E pague as incompreensões, os problemas, as dificuldades que ele criou o pai e a mãe. Aí ele vem numa família totalmente desestruturada, não aguenta a prova e abandona a família. Os filhos daquela família e os netos provavelmente vão ter famílias desestruturadas, como a gente vê aqui. A maioria dessas crianças com problemas graves, psicológicos, sociais, não tem pai e mãe. Ou algumas têm mãe, mas mesmo assim desestruturada, mas a maioria não tem pai. A gente vai numa comunidade fazer um trabalho social, você vê, ou não tem pai, ou tem maus tratos, uma relação péssima com o pai. Então é esse jovem, esse espírito que encarna nessa condição e abandona esses filhos, provavelmente esses filhos vão ter dificuldades também para arcar com as famílias. E depois que ele vai voltar, ele volta neto, bisneto dessa família, o quê? Numa família também desestruturada. Então, desde aquela época, o plano espiritual, através de Moisés, avisou: olha, além de garantir a presença desse Deus único, desse Pai, que vai mudar a história da convivência dos povos no planeta, além de você garantir um dia para transferir essa informação de pai para filho, honre pai e mãe. Honre pai e mãe, porque isso vai fazer muita diferença no futuro para a sua felicidade e a evolução espiritual.
Porque as bases familiares de pai e mãe é que vão levar a uma estrutura espiritual, a uma condição para você ter filhos, netos estruturados e conseguir evoluir. E a gente vive isso tipicamente hoje. Nós não aprendemos esse item 4, né, esse mandamento número 4, e até hoje os espíritos que não honram, os espíritos que não têm laços familiares, que não cuidam dos filhos, que não conseguem plantar a semente correta para colher no futuro, são os que têm maior dificuldade hoje no planeta. E aqui no Brasil a gente vê isso tipicamente. As famílias estruturadas, gerando filhos estruturados, netos estruturados, que vão receber os mesmos espíritos que não estruturavam lá atrás, e o ciclo se repete. São longos e longos anos para você vencer essa chaga de não honrar pai e mãe. Então, é um mandamento que você olha e não compreende ele na profundidade, a não ser compreendendo a doutrina espírita, a não ser compreendendo essas nuances, esses detalhes da reencarnação, e vendo na prática o que acontece numa comunidade, numa família, quando você não tem o respeito mútuo entre os espíritos que estão te acolhendo e te recebendo em cada encarnação. O quinto, não matais, não matareis. Olha, como é que pode, né? O 4 a gente não aprendeu e o quinto também não. Quantos países no mundo, sociedades cristãs, né, e que acreditam piamente nos 10 mandamentos, porque são sociedades que acreditam no Deus único, em Jeová, né, ou no Jeová, ou em Jeová, ou no Alá, mas que tem a pena de morte como base da sociedade. Então o item 4 e o item 5 são itens que nós não aprendemos há 4.000 anos. E são itens que continuam impedindo a nossa evolução. Cada encarnação nossa é muito cara para o plano espiritual. É muito caro para Deus termos aqui. A gente consome oxigênio, alimento, né? A gente polui o planeta. Uma série de sustentos individuais são consumidos por nós em cada encarnação. Então, encarnar é muito caro. E aí a gente vai e abrevia através da morte, através do suicídio. Então você vê que esse item 5, não matareis, é gravíssimo para a gente não aprendeu ainda. E aí você mata, desencarna com aquela dor, com aquela marca, não consegue vencer pelo amor e vai desencarnar também prematuramente. Então perde um tempo enorme, é como entrar numa faculdade e abandonar o curso antes da hora. E a gente vê que a mortalidade aumenta, o suicídio está aumentando. Então é outro item que nós não conseguimos aprender. E está claro que nos 10 mandamentos que cada encarnação ela tem que ser aproveitada até o limite que não foi proposto. Tanto que nós espíritas tratamos como completistas esses espíritos. E é um mérito enorme quando chega no plano espiritual e você olha e percebe que encarnou e viveu o tempo que havia sido previsto durante essa encarnação até o final dela. Que é coisa raríssima. A gente vê nas obras de André Luiz como é raro isso acontecer. Não cometais adultério. Esse eu nem falo. Isso é fonte de discórdia, de dor, de sofrimento, desde os primórdios da humanidade. Em qualquer situação de grande dor, de grande problema, tem um adultério envolvido. E a gente não aprendeu. Né? Sexo e destino. Quantas obras nós temos mostrando que o sexo, o adultério, as traições são uma das maiores causas de dor da humanidade. Às vezes muito maior do que as guerras. Então você vê que é mais o item que nós estamos longe de aprender e que afeta diretamente ao nosso espírito. Os espíritos que vêm na mesa mediúnica, ou você pega as obras de André Luiz, ou pega o Céu e o Inferno, quantos não estão passando por dores, por dificuldades, por problemas enormes de crimes e acidentes gravíssimos por causa do adultério, por causa das traições. Então é mais o item que interfere diretamente no espírito, está ligado à reencarnação, à erraticidade, às dores espirituais, os retornos e essas provas e as expiações que nós passamos. É mais o item totalmente ligado a coisas que nós levamos com o espírito e que atrasam demais a nossa evolução. Não roubeis. O que a gente está discutindo até hoje aí? Corrupção, a entrega dos hospitais, tudo roubo. É o mesmo item que há 4.000 anos atrás o plano espiritual falou, olha, vocês vão ter problema grave com esse 7º mandamento. Esse 7º mandamento ele traz muita dor, muito sofrimento, muita destruição. E nós continuamos incorrendo
mais uma encarnação, e mais uma dificuldade, e mais provas, e o que isso acarreta, né? Quantas revoltas em cima disso, quantas penas de morte, quantos assassinatos acontecem por causa do item 7. Então é mais o item que está nos 10 mandamentos, e que Jesus dizia, eu não vim destruí-los. Cumpra-se esse mandamento, porque isso vai afligir a vida de vocês durante muitos e muitos séculos. Já são 4.000 anos sofrendo por esses itens que nós estamos discutindo aqui hoje. O 8º mandamento: não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Isso a gente está vendo o tempo todo aí. Mas as fake news, naquela época, ele já estava aqui, ó. O 8º mandamento já era isso, avisando, olha, o problema que vocês vão ter é enorme em cima das mentiras, daquelas notícias que vocês inventam, né, desses falsos testemunhos. O que é a fake news? Fake news é o falso testemunho. É você inventar uma história para denegrir, para mudar a história política, para tirar alguém do poder, para te trazer um poder, um benefício pessoal. Então o item 8 é a fake news. E a gente está vendo aí diariamente, através das mídias sociais, como nós somos mestres em fazer isso. Como a mídia é mestre em fazer isso. Até as grandes empresas conseguem fazer de uma forma espetacular para defender os interesses dela. E nós estamos aprendendo isso da pior forma, através do sofrimento, da dor, né, das disputas. É isso aí. Então esse 8º mandamento já era uma antecipação do que ele sabia que nós íamos viver. E que nós estamos vivendo e aprendendo na carne a dificuldade que é conviver com essas mentiras, né? 9º mandamento: não desejeis a mulher do vosso próximo. Aí é o machismo, né? Por que ele não colocou também, não desejei os maridos, né, os homens das vossas próximas? Mas, em geral, o que ele está colocando aqui é essas dificuldades, você desejar sexualmente, amorosamente, né, romper os liames, os acordos pré-reencarnatórios vão trazer muitas dores para vocês. Teoricamente, nós temos os nossos compromissos reencarnatórios, né? Os espíritos que nós vamos receber nessa encarnação como marido, como mulher, como, né, para procriação, para evolução, para desenvolver outros sentimentos. Então a gente faz esses acordos antes de encarnar. E a gente chega aqui e começa a desejar um do outro, começa a ter situações que vão te embriagando, vão te tirando foco, e você acaba perdendo a oportunidade de manter aquela relação reencarnatória que havia sido prevista. Obviamente, durante o sono, durante o sonho, e a gente vê isso agora muito mais claramente, nós podemos mudar esses acordos, nós podemos prever, mas se continuarmos desejando todo mundo, e justamente aqueles que já estão casados com outros ou que têm outros amores, a situação fica muito mais complicada de gerenciar. E você acaba perdendo a encarnação, perdendo a oportunidade de ter o filho, de construir a família. Então esse item era um claro alerta de que em cada encarnação você tem os compromissos. E respeite o compromisso dos outros também. Isso pode ser mudado, né? Pode ter a separação, né? Óbvio, né? O desquite, tudo isso pode acontecer. Mas não pode ser alguma coisa que aconteça o tempo todo, senão muitas encarnações, muitos compromissos reencarnatórios acabam sendo perdidos de acordo com isso. 10º: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Aqui é você desejar aquilo que você não construiu com seu mérito, aquilo que você não construiu com o seu trabalho. É começar a tentar garantir que essas paixões, elas precisam estar calcadas em coisas que você construiu. Precisa plantar hoje materialmente para ter esse material no futuro. Assim como espiritualmente, para você ter algum benefício, você precisa plantá-lo. Se você não deixa nada para o futuro, você não vai receber nada no futuro quando voltar naquela família. E esse 10º mandamento falava tipicamente de coisas materiais. Então a gente vê que nos 10 mandamentos ele trazia coisas que iam afligir o nosso espírito. O Pai, o Deus único, a reencarnação, as programações reencarnatórias. Então são todos itens que Jesus diz, eu não vim destruí-los, mas eu posso resumi-los em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tira as coisas materiais. Não faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. É simples, é fácil, é rápido para você aprender. Então, os 10 mandamentos, hoje com o Espiritismo, a gente compreende claramente que são as dores que nós trazemos dentro do nosso espírito.
que levam às dores morais, que levam às dores espirituais e às encarnações doloridas, dolorosas, né? Reincidência no mesmo erro, discutir o mesmo problema, voltar naquela família, discutir as mesmas situações, trocando as condições de raça, de sexo, para desenvolver as provas e pagar pelos débitos, expiar por aquilo que nós fizemos. Então, é essa mensagem dos 10 mandamentos que eu queria trazer em 30 minutos para cada um fazer a autorreflexão. O que desses 10 mandamentos eu continuo errando e que me traz a dor que eu carrego no peito? Quando eu deito à noite, na hora de dormir, que eu lembro das coisas que eu fiz no passado ou que eu faço no presente, elas não estão contidas nos 10 mandamentos? Desejar aquilo que não é meu, né? Falar mentiras, mal, calúnias a respeito dos outros, não respeitar Deus no nível que ele me respeita como espírito, que ele criou tudo ao redor para minha evolução. Será que eu estou fazendo ao outro o que eu gostaria que fizessem comigo? Será que há 4.000 anos foi trazido esses 10 mandamentos e eu continuo errando em um ou em vários deles? Não respeito meu pai e minha mãe, não honro. Então é isso tudo reflexão que nós temos que fazer dos 10 mandamentos, que eu não vim destruir as leis, diante da nossa vida, diante do conhecimento espiritual que nós temos. Em cada encarnação, em cada vez que eu vou e volto, e o trabalho que eu preciso evoluir. Já passei 2 minutos, eu sabia que 30 minutos seria muito pouco, mas escolhi pelo menos 10 mandamentos para nós fazermos essa autorreflexão. Eu acho que é básico, mas ele é de fundamental importância. Por isso que eu agradeço sempre a Moisés e aos Espíritos por ter trazido essa obra maravilhosa, que são os 10 mandamentos, que há 4.000 anos está no meio de nós, em torno de 3.700 anos, e nós, como seres humanos, não aprendemos ainda. Então é isso que eu queria dizer. Obrigado a todos, um beijo enorme para o Aliança e vamos preparar uma próxima para a gente conversar. De preferência pessoalmente, espero que a pandemia passe logo para estar visitando vocês. Um beijo, boa noite a todos.